Bom, o que eu vou contar aqui hoje é um pouquinho da história de 10 anos de trabalho, que começou com essa paixão pela mandioca, né, que dispensa piadas, né? Já fui vítima de muitas piadas, e que, na verdade, ela começou por uma consciência da minha ignorância, né? Eu tinha sido chamada para um festival no Nordeste, onde me deram uma lista de produtos para trabalhar, produtos típicos da região, e dos quais a metade eu desconhecia. E isso me constrangeu bastante, eu fiquei perturbada e comecei a perguntar de onde que vinham aqueles alimentos, que alimentos eram aqueles, e isso em 2002, né? E a grande maioria, todos eles eram derivados da mandioca. E aí eu comecei a me perguntar por que eu não conhecia, né? Eu já era uma pessoa que trabalhava com culinária brasileira, sou cozinheira desde 8 anos de idade, de uma família de pessoas que cozinham comida brasileira, e, no entanto, eu não conhecia aqueles produtos. E, ao voltar para o Rio, para o meu restaurante, eu comecei a conversar lá com o pessoal da cozinha, todos nordestinos, e, para minha surpresa, eles sabiam tudo daqueles produtos. Não só o nome dos produtos, mas os pratos com que eles, as receitas, os derivados, como é que eles eram feitos, a cultura da casa de farinha. E eu fiquei, mas casa de farinha, o que é casa de farinha? Na época não era tão conhecido quanto hoje em dia. E aí eles falaram, não, a senhora tem que ir numa casa de farinha. E comecei a pensar que realmente eu deveria pesquisar isso. E antes de começar a viajar atrás da mandioca, né, nessa viagem da mandioca, eu comecei a pensar, mas vem cá, falei com meus cozinheiros, vocês contam isso para os filhos de vocês? Vocês conversam sobre isso em casa? Ah, não, a gente não conversa. Eu falei, mas por que não conversa? Porque isso deixa a gente triste. Falar sobre mandioca deixa a gente triste. Eu falei, mas por quê? Porque mandioca é comida de pobre. E se a gente falar sobre nosso passado, a gente vai estar falando da pobreza, da dificuldade. E aí eu entendi que a gente precisava falar sobre isso, mas não como comida de pobre, mas sim como uma comida de muito valor, né, no nosso país. E aí comecei a fazer as oficinas de tapioca para descendentes de nordestinos, né? 90% dos moradores das favelas do Rio de Janeiro são descendentes de nordestinos. Então, essas crianças deveriam saber essas histórias, deveriam saber de Massapuba, deveriam saber de Carimã, deveriam saber do Tucupi, e, no entanto, elas não sabiam, e a gente resolveu, então, fazer um grupo pequeno de chefes e começar a ensinar para essas crianças que o passado dos pais, dos avós, dos tataravós tinha muito valor, e tinha um produto incrível, maravilhoso, mágico, chamado mandioca. Nessa escola, a gente também começou a introduzir uma coisa da criatividade em cima do produto tradicional. Então, todo ano a gente faz um concurso onde as crianças criam os recheios, e aí saem umas coisas meio doidas, né? Mas o importante é que eles estejam perdurando o consumo daquele alimento tradicional, apesar de estarem juntando aqueles outros que eles, né, costumam no dia a dia. E fomos chamados para trabalhar isso também numa faixa etária de adolescentes. E aí foi muito interessante porque eu imaginava, né, e todo mundo hoje em dia imagina, que você está sempre gerando renda, gerando dinheiro, capacitando, mercado de trabalho. E o nosso maior presente no final desse curso, que durou 1 ano, foi justamente que esses jovens das comunidades muito violentas de Santa Teresa, ao final desse curso, eles vieram dizer para a gente, e as mães vieram dizer que elas estavam muito felizes porque elas já não cozinhavam sozinhas em casa. Então, que a coisa mais importante que tinha acontecido é que eles tinham passado a gostar de cozinhar. Então, através de alimentos tradicionais. Então, isso, para a gente, foi uma coisa que me deixou pensando assim, nem sempre a gente tem que fazer projeto social que gere renda ou que faça inserção no mercado. A gente tem que, primeiro que tudo, fazer com que essas pessoas se sintam vivas, tenham a alegria de ser quem são e pertencer ao passado que pertence. Alguns chefes internacionais do Rio começaram a me procurar e dizer, Tereza, a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, o que você quer que a gente faça? E eu falei, olha, tem uma lista enorme, mas uma das coisas legais de fazer é começar a ensinar
coisas técnicas, mas não técnicas para se inserir no mercado, técnicas para ser gostoso, para se cozinhar bem, para se obter bons resultados, bons sabores. Então, a gente começou a formar um grupo de chefes que hoje nos intitulamos os Ecochefes do Rio de Janeiro. São 18 chefes que trabalham socioambiental. E fui chamada para dar uma palestra, comecei a ser conhecida como uma pessoa, chefe que trabalha mandioca. Então, fui chamada para dar uma palestra nos Estados Unidos. E para dar uma palestra lá, alguém me disse assim, você tem que fazer um pequeno filme porque americano não vai entender nada o que é farinha de mandioca, mandioca. E aí eu perguntei, vem cá, qual é o melhor lugar? Qual é a casa de farinha mais linda? Qual é o lugar que tenha mais, o alimento mais bonito, mais próximo da natureza? E me disseram, Pará. Paulo Martins, né, nosso querido chefe, que foi o precursor aí de mostrar essa culinária da Amazônia, já tinha me falado de Bragança, mas nunca tinha ido lá. A mulher dele ia, mas ele não ia. E eu também fiquei intrigada com isso. Como é que é o melhor lugar da farinha e o cara nunca foi lá? E fiquei com aquilo na cabeça. E aí uma antropóloga me diz, olha, o lugar mais lindo de se filmar é Bragança. Eu liguei uma coisa à outra e fui para Bragança filmar. E ao chegar em Bragança, meu interesse era totalmente culinário, gastronômico, era o interesse de saber como se fazia farinha, provar os bons produtos, me deliciar, trazer isso para o Rio, trazer para o meu restaurante. Mas aconteceu uma coisa que foi a grande mudança na minha vida profissional, que eu, pela primeira vez, me aproximei de um agricultor, de um produto tradicional, o seu Bené, que costumava fazer uma das melhores farinhas da região, que na época era ensacada em plástico para ser levada para Belém, para as feiras, pois ela é muito benquista nas feiras de Belém, então, e aqueles sacolões de plástico. E a gente fez 3 dias de filmagem. No final do 3º dia eu estava bem cansada e o seu Bené disse para mim, Dona Tereza, a senhora não descansou nada, nem merendou, eu vou trazer uma merenda para a senhora. E ele me trouxe isso aqui. E foi engraçado porque, na minha cabeça, quando ele falou, vou trazer uma merenda para a senhora, eu pensei, pão, manteiga, café com leite. E, no entanto, ele chegou para mim com um potinho da farinha que tinha acabado de ser feita e o camarão seco, que também, na minha cabeça, era uma coisa assim, exótica. Onde que se faz camarão seco? Como é que se faz camarão seco? Eu falei, ué, seu Bené, esse camarão seco? Ele falou, eu fiz para a senhora de manhã. Como é que fez? Fervi com sal, botei no sol. Eu falei, tá bom. Isso era merenda. E isso ficou marcado para mim, assim, para sempre, essa coisa de o que é a merenda, o que é a cultura, o que é o sabor, né? Como é que você conecta o afeto, como é que você reconforta as pessoas com a comida, e a importância da comida como cultura, afeto e memória, que é o nosso slogan hoje no Instituto Maniva. No final desses 3 dias de farinhada, eu dei uma cochilada, estava muito cansada, dei uma cochilada de 15 minutos. Quando eu acordei, o seu Bené estava com esse objeto na mão, que é um paneiro de farinha, e eu olhei aquilo e falei, gente, isso é uma mágica. Como que o senhor fez isso? Isso aqui é como os antigos faziam, né? Os índios faziam assim, os antigos faziam assim, e hoje a gente só faz isso para mostrar para umas pessoas, a gente não costuma mais fazer assim, só vende no plástico. Falei, mas seu Bené, isso é uma coisa linda, isso é muito importante. Ele disse, isso também é muito bom, porque preserva, durante 1 ano essa farinha está boa, não tem que fazer nada. Eu falei, bom, temos que fazer alguma coisa a respeito disso. Voltei para o Rio e fiquei pensando e consegui um financiamento para fazer um projeto de que na região de Bragança outras pessoas fossem descobertas e fossem capacitadas para fazer esse paneiro, o tecido do paneiro, como eles dizem. E, para minha surpresa, começaram a aparecer pessoas nas oficinas que já sabiam fazer, mas que não faziam mais. Então, elas vieram assim meio tímidas, dizendo, eu sei fazer, mas um pouquinho diferente, posso mostrar? E com isso a gente foi juntando. Hoje nós temos 10 novos professores de farinha que fazem os paneiros e algumas crianças que começaram a fazer. Na última visita que eu tive lá, em janeiro, a primeira coisa que eu vi, que foi um presente, porque eu sabia que talvez eu não voltasse tão cedo, foram essas crianças fazendo paneiro, e eu falei, bom, missão cumprida, a cultura voltou a existir e agora só precisa vender, né? A roda precisa girar. E com isso, eu levei comigo o Leonardo Chiappetta, que é um comerciante aqui de São Paulo, que
ficou louco quando chegou lá, porque ele não tinha ideia. Aliás, quando ele chegou lá, ele disse: Tereza, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu falei: você vem comigo e depois a gente conversa. Leonardo hoje vende esse paneiro no Empório, né? E está se comercializando no Rio e em São Paulo. Bom, a outra historinha, também uma historinha engraçada, que mostra a mesma coisa, né, do que acontece quando o cozinheiro encontra o agricultor, que foi na região de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, onde eu fui chamada porque eles estavam com um perigo muito grande de terminar a região de agricultura ali, né? Tinham instalado uma grande siderúrgica, e essa siderúrgica estava poluindo o ar, poluindo as águas, tinha mudado o curso do rio, alagado a plantação, e eles estavam quase que jogando a toalha, pouquíssimos sucessores, e me chamaram. Eu não sei nem bem por que me chamaram, porque eu não tinha mais condição de ajudar. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que é uma região de nipo brasileiro, a primeira coisa que ele disse foi: Tereza, você está 10 anos atrasada. E eu fiquei bastante frustrada, não pude fazer nada, e o senhor mais idoso ali da comunidade falou: Tereza, quer conhecer a roça? Falei: quero, vamos embora na roça. Quando a gente estava passeando na roça, eu falei para ele assim: vem cá, vocês já pensaram em fazer o aipim pequenininho, o baby aipim, ou mini aipim? Eles disseram: como assim? Eu falei: um aipim pequenininho, hoje nos restaurantes se usa muito, a gente usa porque é mais bonito, porque é mais saboroso, é mais tenro. Eles falaram: quanto tempo de plantação? Ah, isso eu não sei, vocês é que sabem. Eles puxaram um pé de mandioca, me mostrando um aipim de 4 meses, que era enorme. Eu falei: não, mas não é isso. Aí, quando eu olhei perto da maniva, que é o caule da mandioca, tinham esses pequenininhos. Eu falei: são esses aqui. E aí eles começaram a rir um para o outro, falando: mas isso é o rebutalho, a gente joga fora. E aí nós colhemos os mini aipins, os baby aipins, levamos para a cozinha, cozinhamos, vimos que era maravilhoso. E aí eu levei para o Claude Troagro, cozinheiro no Rio de Janeiro, e o Claude, uma semana depois, estava me dizendo: Tereza, eu preciso de 20 quilos para levar para San Sebastián, para o gastronômico, você consegue 20 quilos? Eu falei: não sei. E com isso a gente começou a fazer uma interlocução entre os cozinheiros e os agricultores, e hoje eles estão conseguindo vender isso para grande parte dos restaurantes brasileiros. Nós ajudamos também na conversa com a siderúrgica, chamamos a siderúrgica para sentar na mesa e conversarmos juntos, e hoje a siderúrgica está propondo, através da nossa influência, de talvez até patrocinar unidade de mínimo processamento, tentar resolver alguns problemas ambientais, já estão mexendo lá no estágio dos canais que estavam ruins. Então, com isso, a gente pôde ajudar nisso também. Hoje o Baby Aipim está em vários restaurantes do Rio. E a gente começou a trabalhar com essa insight de que o trabalho com o agricultor familiar era realmente o papel estratégico que a gente deveria ficar para poder mudar tantas coisas, né? A gente abriu uma barraca numa feira orgânica no Rio de Janeiro, onde a gente atende todos esses vários produtores que estão no nosso estado, né? Essa é a nossa barraca, o Instituto Maniva. Hoje somos 18 ecochefs, como eu já falei, né? Comemoramos aí a nossa inserção no mercado, ajudando a agricultura familiar. E essa frase do Wendell Berry, que é muito conhecida, comer é um ato agrícola, sempre foi um mantra, assim, né? Uma coisa que cai uma ficha danada, né? Quando você come, você está ajudando uma agricultura. E aí eu pensei: comer também é um ato econômico, porque quando você come também você está ajudando economicamente alguém, né? Mas, mais do que tudo, ultimamente eu tenho pensado que cozinhar é um ato político, né? Quando a gente cozinha, a gente realmente está determinando quais são as forças que estão sendo movidas, quais são as economias que estão sendo privilegiadas. Então é isso. Eu acho que realmente o que eu quis dizer aqui é que o nosso lugar, o lugar que a gente ocupa hoje na sociedade, os chefes de cozinha e os cozinheiros, vai fazer muita diferença no futuro da alimentação. E a gente tem que estar no lugar certo para que isso aconteça. E eu queria mostrar aqui, então, para finalizar, que esses dois alimentos, né, um ancestral e o outro de uso, se não tivesse havido esse encontro, essa relação nova entre o cozinheiro e o agricultor, eles provavelmente estariam no lixo. Ou na memória de alguns, e esse aqui certamente no lixo. Então é isso aí. Obrigada.